Bata as claras até ficarem em picos duros. Ué, 200 ml de fundo de carne? Cozinhar o creme até ficar em ponto na P? Para fazer essa receita você vai precisar de tomate confinado. Confitado. Eu aposto que tu já passou por esses termos antes e achou eles bem esquisitos. hoje, não me ajuda, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre Termos técnicos de receitas. O que é ponto na P? Nappé é uma palavra francesa que vem do verbo napper, que significa cobrir. Se o teu creme ou teu molho chegou nesse ponto, é porque ele atingiu uma temperatura de cocção máxima de 82 graus. Tem uma técnica que tu pode usar para descobrir. Tu vai pegar uma colher e vai mergulhar no teu molho, no teu creme. E se ele cobriu a colher e quando tu passou o dedo formou uma linha e não escorreu, tu atingiu o ponto perfeito. O que é pico duro? Saudades, né, minha filha? Parem de pensar besteira. Picos duros ou picos firmes é quando as claras, após serem batidas, formam uma espuma brilhante e resistente. Tu pode até virar a tigela que ela não vai se mexer. Pra saber se teu merengue tá no ponto de pico duro, é só levantar a pá da batedeira ou o fouet com um pouco de merengue. Se formar uma ponta firme, tá no ponto. E ele é utilizado para fazer suspiros e decoração, porque mantém o formato bem estável. O que seria flambar? Opa, de flambar eu entendo. Pegou fogo! Tira! Flambar é uma técnica de gastronomia que significa cozinhar direto na chama. O que quer dizer isso? Colocar uma bebida alcoólica direto na panela no preparo de um prato e botar fogo, assim faz com que o álcool evapore e fique só o aroma e o sabor dessa bebida. As melhores bebidas para flambar são aquelas que têm um teor alcoólico mais alto, como cachaça, rum, conhaque, whisky, licor e vodka. O que significa a palavra reduzir? Reduzir é uma técnica utilizada para diminuir o volume de alguns líquidos e concentrar mais sabores. Então, conforme a água vai evaporando, os ingredientes ali restantes se concentram e intensificam-se. E além disso, dependendo do líquido, pode mudar um pouco a textura, deixando o molho um pouco mais espesso, mais grossinho, sabe? E aqui vão algumas dicas na hora de você fazer aí na sua casa. Primeiro, deixar em fogo alto até ferver e depois baixar para não queimar. Segundo, usar uma panela grande para acelerar um pouco esse processo aí. E terceiro, deixar a panela destampada para a água evaporar. E mais uma dica, quando tu for fazer uma redução, é melhor não salgar muito de início, porque como todos os sabores vão se acentuar, isso também vale pro sal. Então coloca um pouquinho e se precisar, no final tu corrige. O que é saltear e selar? Saltear é a mesma coisa que refogar ou puxar. E significa cozinhar agitando, seja movimentando sempre uma frigideira ou panela, ou mexendo com o auxílio de uma colher o alimento em pouca gordura. Essa técnica é mais usada para alimentos em pedaços pequenos e em temperaturas altas. Agora, quando uma receita pede para tu selar a carne, por exemplo, significa que tu tem que dourar ela rapidamente em uma superfície bem quente, para ela não perder os sucos dela e evitar que fique ressecada. Essa técnica pode ser usada antes de assar a carne no forno, por exemplo, ou então para carnes que precisam de um cozimento mais longo. Resumindo, é aquele famoso tch, tch, mas tem que deixar ela bem douradinha. O que é branquear? O branqueamento mais comum é feito em água. É um método de cozimento, mas também é um processo de conservação de alimentos. Então, para branquear, é só colocar o alimento em uma água fervente, bem rapidinho, só para dar um susto, e em seguida esfriar em uma água bem gelada para parar o cozimento. A gente usa esse processo normalmente para frutas e hortaliças, antes de congelar, e também para realçar a cor dos alimentos, como no caso do manjericão, do brócolis, da couve e outras mais. O que é deglaciar? Deglaciar é soltar aquela crostinha que fica no fundo da panela, ou da frigideira, ou da assadeira quando tu sela uma carne. Para isso, tu vai adicionar um líquido, que pode ser água, pode ser caldo, pode ser alguma bebida alcoólica. Depois tu vai raspar bem para dissolver toda essa crostinha e isso vai dar um sabor incrível para tua receita. Quando na receita diz uma colher de sopa, quão cheia ela é? Quando na receita pede uma colher de sopa, não é a colher que tu toma sopa em casa, até porque tem jogos de talheres de diferentes tamanhos. Existe uma medida universal para colher de sopa e tem 15 ml. Se diz uma colher de sopa, é essa a medida exata. E também não adianta fazer um Monte Everest em cima do medidor.
ela é exata. Mesma coisa é xícara, gente. Não é a xícara que tu toma chá. Existe um medidor universal que tem 240 ml. Tomate confitado? Antes de tudo, confitar é cozinhar algum alimento imerso em óleo ou algum outro tipo de gordura em uma temperatura baixa, de aproximadamente 120 graus, por um tempo maior, que vai depender ali de cada alimento. Então, tomate confitado é o tomate cozido em azeite por um período maior. Essa técnica é uma ótima opção de conservação e, além disso, você pode reutilizar esse óleo ou gordura em outros pratos para dar mais sabor. E você também pode confitar frutas, só que ao invés de óleo, você vai usar açúcar e água. Então, você pode fazer isso com pêssego, abacaxi, laranja, limão e o que mais você quiser. Eu já vi em alguns lugares o termo fundo. É um tal de fundo de carne, eu vou fazer um fundo de panela. Mas afinal, o que é esse tal de fundo? O fundo de carne nada mais é do que o famoso caldo de carne, que também pode ser feito de frango, de peixe, de legumes. E esse termo, fundo, vem daquela crostinha que se forma onde? No fundo da panela. Lembra do termo deglaciar que a gente já falou no vídeo? Então, esse é o primeiro passo para tu começar com um fundo de panela. O que é roux? Roux é uma mistura de partes iguais de manteiga e farinha. É cozido para tirar o gosto de farinha antes de incorporar algum líquido. A gente usa para dar aquela engrossada no molho, sabe? E é a base do molho bechamel, o famoso molho branco. E esse foi o último episódio do Me Ajuda. A gente espera ter tirado todas as dúvidas que vocês tinham sobre preparações, utensílios, técnicas. E quem sabe a gente se vê numa próxima temporada. Mas não fiquem tristes porque a TasteMade segue aqui para te ajudar com outros vídeos. Beijo! Tchau! Beijo!